Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos na quarta quinta-feira de formação. Hoje nós vamos dedicar um tema muito importante, fundamental, essencial para as nossas vidas de missionário, que é a espiritualidade missionária. O que nós observamos? Que nós refletimos, a Trindade é a fonte da missão, Jesus, o missionário do Pai, e agora o Espírito Santo, que atua através de nós, que atua na igreja. Então, a missão tem como fonte sempre a Santíssima Trindade. O Pai, que envia, Jesus, o enviado do Pai, por meio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, enviado do Pai, por meio do Filho. Então se fecha o ciclo deste amor trinitário que transborda em missão para nos salvar e nos fazer filhos de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, o que é espiritualidade? A própria palavra, na sua raiz, se refere ao Espírito. Vamos falar do Espírito Santo. Então, espiritualidade é viver uma vida segundo o Espírito, segundo o Espírito Santo. Espiritualidade missionária, o Espírito Santo que vai nos conduzindo, como conduziu Jesus, nos conduz para a missão. Primeiramente, ele vai nos transformando, nos configurando, nos fazendo ter o mesmo sentimento de Cristo, as mesmas atitudes de Cristo, a sua união com o Pai e também a comunhão com os irmãos e no serviço daqueles que mais precisam do nosso amor solidário, da nossa ação libertadora, que é, na verdade, a ação de Deus, a ação de Cristo, na ação do Espírito Santo. Como eu disse, a vida de Jesus, ela foi totalmente conduzida pelo Espírito. Então nós, como missionários, vivendo a espiritualidade missionária, deixando-nos conduzir pelo Espírito Santo, nós estamos permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós as atitudes e o modo de ser de Cristo. Portanto, nos tornamos missionários de Jesus Cristo. Mas para que nós possamos compreender isso melhor, a gente vai olhar para a vida de Jesus e perceber a atuação do Espírito Santo na sua vida. Nós já ouvimos, então, que o Pai envia Jesus pela ação do Espírito Santo. Então, Maria concebe Jesus pelo poder do Espírito Santo. Então, toda a vida de Jesus é conduzida pelo Espírito Santo. Nós podemos também lembrar que na visita de Maria a Isabel, Maria já trazia Jesus no seu ventre, e quando Isabel ouviu as suas palavras, ela ficou cheia do Espírito Santo, e também João Batista, que também pulou de alegria no ventre de Isabel. Então Maria aqui já é um exemplo para nós de portadora de Jesus Cristo, portanto, evangelizadora. Ela é evangelizada e evangelizadora. Mas nós percebemos aqui já o Espírito Santo também atuando na vida de Jesus e através dele nas pessoas, como no caso Isabel e São João Batista. Depois também nós percebemos a atuação do Espírito Santo quando José e Maria, em Jerusalém, foram apresentar o menino Jesus. Então, Simeão, iluminado pelo Espírito Santo, e a profetisa Ana também estavam no templo, então eles receberam o dom, a graça de encontrar com a Sagrada Família e pegar o menino Jesus e profetizar na ação do Espírito Santo. Ele mesmo disse que agora ele pode descansar, porque ele viu com os próprios olhos a salvação.
exatamente neste momento que também é anunciado que ele será sinal de contradição, pedra de tropeço, e que uma espada de dor vai transpassar o coração de Maria. Então o Espírito Santo acompanhando cada passo e conduzindo cada passo da vida de Jesus. Depois Jesus, na idade adulta, no seu batismo, o Espírito Santo se manifesta de uma forma corpórea, de pomba. É um símbolo, que tem uma referência no tempo de Noé, que é exatamente uma pomba que trouxe o ramo de oliveira como sinal de vida, que a água já baixou e que a vida já está renascendo, brotando, e a oliveira como símbolo aí de paz. Então, o Espírito Santo, nós sabemos que ele não é uma pomba, também não é um vento, mas são símbolos, sinais que representam o mistério da ação do Espírito de Deus em nossa vida, especialmente na vida de Jesus. Então, no batismo, Jesus é ungido, né, e é enviado para a sua missão pública. E a partir daí o Espírito Santo o conduz para o deserto, para que ele pudesse enfrentar Satanás e as suas tentações. Jesus venceu as tentações, diferentemente do povo de Israel que caiu nas tentações do deserto, e nós também que caímos no nosso dia a dia, mas Jesus, pelo fato de vencer as tentações, nos capacita para também vencer as tentações em nossa vida através do seu poder e através da sua graça. E em todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo conduziu Jesus. Nós percebemos também que em diversos momentos Jesus vai para a solidão, para a montanha, para lugares desertos, sempre impulsionado pela ação do Espírito Santo. E isso nós vemos, claro, de uma forma assim, especial no Evangelho de Lucas. Então podemos dizer que o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos são os livros da ação do Espírito Santo por excelência. Então toda a manifestação, todo o trabalho de Jesus acontece sobre a ação do Espírito Santo. E finalmente, no ponto crucial, no ponto determinante da missão de Jesus, podemos dizer quase conclusiva, a cruz. A cruz também há a manifestação do Espírito Santo. Jesus, ele se entrega ao Pai em favor de nós na ação do Espírito Santo. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus, ao ressuscitar ao terceiro dia, significa o quê? Que o Pai plenifica Jesus com o seu espírito, ressuscitando Jesus. Então Jesus ressuscitado é o ser humano cheio do espírito, transbordante do espírito, até que depois que ele sobe ao céu, ele nos envia em Pentecostes o Espírito Santo, gerando a igreja primitiva, a igreja nascente. Nós acabamos de ouvir então o Espírito Santo na vida de Jesus e o Espírito Santo na vida da igreja. Então, em Pentecostes, há essa manifestação do Espírito Santo, quando surge a igreja de fato. A igreja se torna pública e a partir deste momento, os apóstolos com Maria, cheios do Espírito Santo, saem pelas ruas anunciando a verdade do Evangelho, Jesus ressuscitado. Então podemos dizer que a igreja nasce missionária. Aqueles apóstolos que antes eram medrosos, fechados em si, passaram a ter essa ousadia criativa de proclamar que Jesus ressuscitou. Aquele homem que morreu na cruz, ele agora é ressuscitado e dá a cada um de nós a possibilidade da salvação. Ao iniciar este momento missionário de anunciar Jesus nos discursos pós-Pentecostes, então aqueles que se convertem, o que acontece com eles? Formam comunidade. Então surge como fruto do anúncio da pregação a comunidade. A primeira comunidade, que é a comunidade de Jerusalém. E como nós vemos em Atos dos Apóstolos, essa comunidade ela tem os elementos fundantes, fundamentais, que é a oração em comum, a fração do pão, que é a Eucaristia, a comunhão fraterna e a partilha. Tudo aquilo que eles tinham, eles compartilhavam. E nenhuma pessoa passava necessidade. Então,
Aonde a ação do Espírito, a comunhão, a comunidade, a partilha, a solidariedade e a amor. Então, a vida comunitária, que é uma expressão da comunidade, que é a Trindade, é o primeiro modo de evangelizar. Então, quando nós vivemos bem a nossa comunidade, seja paroquial, comunidade que nós temos aqui na nossa paróquia, nos setores, na família, quando nós permitimos, somos dóceis à ação do Espírito Santo, então nós permitimos que o Espírito Santo gere unidade, comunhão, e a nossa família, a nossa comunidade, a nossa paróquia se torna sinal para as pessoas, como aquela reação no tempo dos primeiros cristãos. Vede como eles se amam. Então, o primeiro testemunho, nossa primeira missão é viver bem em comunidade, na ação do Espírito Santo. Depois deste momento de gerar comunidade na ação do Espírito após a pregação e a conversão das pessoas, a comunidade cristã ela se sente impulsionada pelo Espírito. O Espírito não permite que nós nos fechemos. A dinâmica de Deus é sempre ir para fora, comunicar o bem, comunicar o amor, comunicar a salvação, comunicar a misericórdia. Então surgiu, podemos dizer, as primeiras campanhas missionárias. Então a comunidade de Antioquia enviaram Paulo e Barnabé para a missão, rezaram antes, fizeram discernimento. Então neste momento o Espírito Santo não somente conduz as pessoas para a conversão, mas também conduz a própria igreja para se abrir para o mundo. Então, primeiramente, o evangelho era anunciado somente aos judeus, mas o próprio Espírito Santo conduz a igreja para os pagãos. E pouco a pouco a igreja vai se abrindo para outros povos e outras nações. E a igreja se torna, na ação do Espírito Santo, então, uma igreja católica universal. Espiritualidade missionária é viver o mistério do Cristo enviado. Nós aprendemos, desde o começo do mês, que todo batizado, ele é um enviado, ele é um missionário. Ser batizado significa nós, cada vez mais, na ação do Espírito, sermos trabalhados, configurados, lapidados na imagem de Cristo. Então, nós somos seguidores de Jesus, somos chamados a seguir os passos de Jesus. Às vezes nós temos assim uma mentalidade errada, né? Nós pensamos só em Jesus como aquele que vai nos dar paz, ou vai suprir as nossas necessidades, geralmente materiais, né? Saúde, bem-estar, emprego e assim por diante. Mas, acima de tudo, Jesus, a Trindade, através de Jesus, nos oferece o quê? A salvação, a libertação do pecado e algo maior ainda, que é a nossa participação na vida de Deus, na vida divina, por meio de Jesus, na ação do Espírito Santo. Mas, para tanto, é preciso seguirmos os passos de Jesus. E Jesus mesmo nos mostra qual é o modo de nós vivermos para que possamos fazer parte dessa comunhão trinitária. Aquilo que nós já lemos antes na carta de São Paulo aos Filipenses. Então Jesus, ele renunciou à sua condição divina e assumiu totalmente a realidade humana. Naquela palavra grega bonita, né? Kenosis. A kenosis de Jesus é o esvaziar-se, o esvaziamento de Jesus. É viver a condescendência, a humildade, renunciar à sua condição divina, viver tudo igual a nós, menos no pecado. Então essa é a pedagogia divina. E essa pedagogia que nós somos chamados a viver, a seguir os passos de Jesus. Em outras palavras, é nós também vivermos a kenosis, o esvaziamento de si mesmo, negar o nosso egoísmo e, como Deus, sair para fora, nos colocar a serviço dos irmãos. E este seguimento de Jesus significa nós vivermos as bem-aventuranças.
As bem-aventuranças, elas são o perfil de Jesus. Nós, como seus seguidores, somos convidados também a viver este perfil de Jesus em nossa vida, procurando ser humildes, pobres, misericordiosos e também, por causa da verdade, por causa de Deus e do seu reino, também enfrentarmos a perseguição e a calúnia. Seguir Jesus significa viver profundamente o mistério da cruz. Não existe cristianismo sem cruz. E todos os santos e santas atestam isso. Então, a cruz nos faz mais próximos de Jesus. Nós participamos mais estreitamente, intimamente do seu mistério. E a cruz, ela é consequência da nossa fidelidade a Deus e à sua vontade. A fidelidade é a verdade. A fidelidade é o amor. Não é simplesmente uma fidelidade a um conjunto de leis, de regras, mas sim a fidelidade à verdade, ao amor. E no mundo onde existem estruturas de pecado, de morte, então nós vamos enfrentar a perseguição, porque há sempre o confronto do bem contra o mal no mundo em que vivemos até a segunda vinda gloriosa de Cristo. Então temos que estar dispostos a tomar a nossa cruz, a não ter vergonha de testemunhar Jesus, de viver Jesus, de amar Nossa Senhora, de rezar o terço, de ser católico para valer. Nós vivemos num mundo onde não é possível mais nós vivermos um cristianismo cultural, que nós herdamos do passado, mas é preciso ter convicção, crer em Jesus, seguir os seus passos, crer no Evangelho, crer que a palavra de Jesus é palavra divina e que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. E se queremos ser dignos de sermos discípulos de Jesus, discípulos missionários, devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Queridos irmãos e irmãs, então agora a gente vai ouvir as características da espiritualidade missionária. Eu elenquei 10, eu sei que tem muito mais, eu escolhi algumas de acordo com a minha visão, com a minha perspectiva, que eu acho que vale muito para vocês. Então a primeira, a espiritualidade missionária, ela consiste na experiência do amor da Santíssima Trindade. Então nós só somos missionários se nós antes fizermos a experiência do amor trinitário. Sentirmos amados por Deus, através de Jesus, na ação do Espírito e sempre em comunhão com o Pai. Então, só é possível um compromisso missionário se eu fiz essa experiência de Deus. Então, em outras palavras, a espiritualidade missionária, ou qualquer tipo de espiritualidade, só é possível se nós fizermos a experiência de Deus. Resumidamente, vamos lembrar a samaritana. Ela fez a experiência de Jesus no poço de Jacó, foi anunciar aos seus. Tá vendo? Toda pessoa que se sente agraciada, de alguma forma salva ou liberta pela ação divina, sente a necessidade de transbordar, de comunicar, de ser missionário ou missionária. Segunda característica, a espiritualidade missionária exige de nós a oração pessoal. A oração comunitária é fundamental e a missa é fundamental. Mas se nós não tivermos a oração pessoal, e é por ela que nós temos a experiência de Deus e vamos permitindo que o Espírito Santo vá me transformando segundo a imagem de Jesus. Então, sem oração, nós não somos capazes de fazer a experiência do mistério. Nós não somos capazes de evangelizar. Nós podemos fazer muito barulho, fazer muita ação, mas não ser sinal da presença de Deus para os outros. Então a oração ela é fundamental. É pela oração que eu me torno dócil à ação do Espírito Santo na minha vida. E vou permitindo que o Espírito Santo vá me trabalhando. Não esqueçamos que Jesus é modelo de oração. Ele, mais do que ninguém, ia para os lugares desertos para ficar a sós com o Pai. Mas sabemos que para Jesus e Nossa Senhora, a oração não consiste somente em momentos de oração. A oração da solidão, da comunhão com o Pai, ela perpetua, ela continua também na ação apostólica de Jesus. Tudo que Jesus faz
também ali ele contempla o Pai e contempla o mistério, a atuação do amor de Deus na vida das pessoas, na história. Mas para que você seja capaz de perceber essa ação de Deus também nos acontecimentos e em nosso trabalho, é preciso antes ter uma vida de profunda oração e uma vida habitual. Não podemos ter só momentos com Deus, mas nós devemos viver 24 horas na presença de Deus. Não significa que nós temos que estar pronunciando palavras, rezando o tempo todo, mas devemos estar sempre com a consciência de estarmos diante de Deus. Se nós queremos também viver a espiritualidade missionária, nós devemos amar a igreja como Cristo amou. Então eu vou ler esse texto aqui rapidinho, de Efésios, capítulo 5, 25, que diz o seguinte, de São Paulo: Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Jesus se entregou, derramou seu sangue na cruz por amor à igreja. Então nós, como seguidores de Jesus, como bons pastores, nós também devemos derramar derramar o nosso sangue, o nosso suor por amor à igreja. Devemos, em outras palavras, devemos dar a nossa vida pela igreja e amar a igreja como Deus ama, como Cristo ama. Nós também devemos amar a humanidade como Cristo amou. Veja bem, toda espiritualidade autêntica nos leva ao amor a Deus e, consequentemente, ao amor aos irmãos. E quem ama Cristo, ama os irmãos. Se eu não amo os irmãos, então eu não amo a Cristo. E o amor de Cristo, o amor divino, sempre abre o meu coração, a minha vida para os outros e também alarga as fronteiras da minha atuação. Em outras palavras, eu sou chamado, como seguidor de Jesus, à comunhão universal. Eu sou chamado a ser um irmão universal. O que significa isso? Um irmão católico, ou seja, aberto para todos os povos, para todas as nações, para todas as etnias e grupos culturais e religiosos. Então, amar o irmão como Cristo amou. A espiritualidade missionária, ela também é comprometida com a realidade. Não existe espiritualidade autêntica sem compromisso com a realidade. Por exemplo, a gente já ouviu muitas pessoas falarem assim, eu não gosto de política. A política como tal também não gosto, não. Mas veja bem, quando nós amamos a Deus, nós não podemos ficar indiferentes com aquilo que está acontecendo no mundo e ao nosso redor. O Brasil está se apresentando como um país muito corrupto. Eu simplesmente vou lavar as mãos com Pilatos? Então, a espiritualidade autêntica me chama a me comprometer com a realidade, no campo político, no campo econômico, no campo social e também no campo religioso. Então, a vida autêntica cristã me impulsiona, na ação do Espírito Santo, a me envolver com a realidade. Principalmente, sermos solidários com aqueles que mais precisam, os excluídos e marginalizados da história. Então, a espiritualidade, ela é cultivada no silêncio e na solidão. Por quê? Se nós queremos ser missionários, queremos ter uma vida autêntica cristã, nós devemos buscar a solidão e o silêncio. Lembra de Jesus? Lembra de Nossa Senhora? Então, em todos os santos, eles nos orientam a viver o silêncio. Por quê? O silêncio é tão importante e a solidão é uma forma particular, especial, para aprendermos a escutar Deus. É no silêncio que Deus nos fala. Ele nos fala de outros modos, através dos acontecimentos. Mas para que nós possamos discernir a presença de Deus na história, nos acontecimentos, e nas ações que nós praticamos, é preciso aprender a escutar Deus no silêncio da oração. É preciso nos calar. E vocês já perceberam que nos tempos de hoje nós falamos demais, somos matracas. Você percebeu que dentro da igreja às vezes tem muita zoada, está faltando silêncio, muita gente conversando em momentos importantes. É porque nós estamos perdendo a capacidade de fazer silêncio.
E às vezes nós mais falamos do que escutamos. Eu às vezes me pego de vez em quando estou conversando com algum amigo, eu falo e não deixo um amigo escutar, não deixo um amigo falar. Aí fica só eu falando. Depois eu tomo consciência disso, me arrependo dessa realidade. Então é um exercício que nós temos que fazer. Se nós queremos ter uma vida profunda de oração, se queremos realmente amar a Deus e amar os irmãos como Deus o faz, nós devemos buscar o silêncio e a solidão como caminho privilegiado para progredirmos na oração. Outra característica da espiritualidade missionária é que o missionário deve ser contemplativo na ação. O que significa isso? Sermos semelhantes a Jesus, um exemplo do nosso século, a Santa Teresa de Calcutá. Essa mulher saía de noite, pegando pessoas na rua abandonadas, moribundos, com feridas, com vermes, fedorentas. Ela recolhia aquela mulher cabisbaixa, encurvada pela idade. Ela, com as irmãs, carregava essas pessoas, colocava na Kombi e levava lá para o centro onde ela acolhia essas pessoas. E lá cuidava dessas pessoas com muito carinho e com muito amor. Isso todas as noites, todos os dias. Agora, de onde ela tira essa força? Horas de adoração. Antes da ação, vai para a contemplação, vai rezar, vai escutar Deus através da sua palavra, através do Santíssimo Sacramento, da oração comunitária e principalmente a oração pessoal. Então a pessoa, ela se preenche, se esvazia de si mesmo, se preenche de Deus para poder ir ao encontro do irmão. Então quem ama Deus, mesmo com a sua realidade frágil e limitada, é capaz de fazer coisas maravilhosas pelo poder, pela graça do Espírito Santo. Então, outra coisa importante na espiritualidade missionária é a vocação à santidade. Nós achamos que ser santo é só para poucos, mas na verdade todos nós somos chamados à santidade. A santidade. Então, o missionário por excelência é o santo. Por quê? Porque o santo é a pessoa que se permitiu ser conduzida pelo Espírito Santo, foi configurada na imagem de Jesus. Então, quando você olha para um santo, você vê Jesus atuando. É Jesus que está atuando, seja homem, seja mulher. Isso não interessa a questão de sexo. Então, Madre Teresa de Calcutá e tantas outras pessoas que nós conhecemos, mesmo na nossa vida aqui na paroquial, aqui no Rio de Janeiro, que testemunham essa vida de amor a Deus e amor ao próximo. Então, eles transbordam na sua vida cotidiana essa presença divina, essa presença de Jesus. Então, se queremos ser missionários de fato, devemos buscar a santidade, porque o santo é sempre o Evangelho encarnado, o Evangelho vivo. Então, quanto mais nós vivemos a santidade, a nossa união com Cristo e uma vida em conformidade com o Evangelho, então mais nós atrairemos pessoas para Deus e para o seu reino. A penúltima característica que eu elenquei é a espiritualidade missionária exige de nós conversão. Então, nós temos que ser humildes sempre. Por mais que nós tenhamos caminhado na igreja, às vezes nós caímos no orgulho, na soberba e achamos que nós não precisamos mudar. Inclusive nós julgamos os outros. É por isso que Jesus vira e mexe, está sempre puxando a nossa orelha, né? Ai de vós, fariseus, não permitais, né, que o fermento dos fariseus tome conta do seu coração, que é a ambiguidade, a falsidade, a hipocrisia. Então, quanto mais nós crescemos no amor de Deus e no caminho da santidade, mais nós somos humildes. Olha Nossa Senhora, quanta graça essa mulher, ela experimentou na sua vida e cada vez mais humilde. Então, este é o caminho. Lembremos da pedagogia de Deus, da pedagogia de Jesus, da kenosis, o esvaziamento. Lembremos também de João Batista, quando ele apontou para Jesus, o que ele disse? Que ele cresça e eu diminua. Então, é isso.
É morrer o nosso eu egoísta para que Deus se manifeste em nossa vida. Então, constantemente somos chamados à conversão. Então, nós sempre temos algumas coisas em nossa vida que precisam ser convertidas. É por isso que viver em comunidade é difícil. Porque quando nós convivemos em comunidade, é difícil, mas necessário. A santidade cresce na comunidade, você vivendo em comunidade, não sozinho, simplesmente. Então, quando eu convivo com os outros, então a convivência com o outro me provoca algum tipo de reação ou de atitude minha que ainda não está em conformidade com os valores do Evangelho. Em outras palavras, sombras que ainda não foram convertidas. Então é convivendo com o outro é que eu descubro isso. É gostoso? Não. É doloroso. Não é fácil de admitir que você está errado, que você está ruim, que você precisa mudar certas coisas, mas o caminho é esse. É por isso que viver em comunidade é tão importante para nós. E não esqueçamos que no céu é comunhão fraterna. Como é que eu posso viver no céu odiando uma pessoa que se converteu, já foi para o céu? Como é que eu vou para o céu odiando a pessoa? Não tem sentido isso. No céu só tem espaço para quem ama, Então é preciso morrer para si, para que a vida de Deus e o amor de Deus cresça cada vez mais em mim. Então é preciso, até na hora da nossa morte, uma atitude de humildade e contrição, buscar a nossa conversão. E nunca achar que está pronto. O missionário, ele é sempre discípulo, nunca o mestre. Ou seja, está sempre aprendendo. Está em aprendizado. E finalmente, como não poderia faltar, a espiritualidade missionária exige de nós o quê? O amor a Nossa Senhora. Exige de nós a devoção a Nossa Senhora. A espiritualidade missionária, ela é por excelência mariana. Maria é modelo para nós. Claro, Jesus é o modelo, é o enviado do Pai, é o modelo por excelência, Deus que se fez carne. Mas Maria é a primeira cristã. Ela foi chamada pelo Papa Paulo VI, agora São Paulo VI, de estrela da evangelização. Então Maria é chamada como estrela do mar, né, que guia os marinheiros no mar da vida, né, a igreja no mar da vida, mas foi chamada pelo São Paulo VI de estrela da evangelização. Então Maria é modelo para nós. Não só porque ela estava com a igreja nascente em Pentecostes, mas toda a sua vida foi uma vida de docilidade à ação do Espírito Santo. Eu não vou aqui narrar toda a vida de Maria, porque quando falei de Jesus, já falei dela indiretamente, mas Maria, ela foi totalmente aberta à ação do Espírito Santo. Por isso Deus fez grandes coisas em sua vida. Então nós somos chamados a contemplar Maria como modelo de evangelização, como pessoa totalmente aberta a Deus e aberta e solidária aos irmãos. Também Maria, ela é chamada mãe do Evangelho vivente. Por quê? Porque Jesus é o Evangelho vivo. O Evangelho não é um livro, o Evangelho é Jesus. Então Maria é mãe do Evangelho vivente, né? E quem diz isso é o Papa Francisco. Ela é uma mulher de fé que vive e caminha na fé. Por isso, a sua excepcional peregrinação da fé constitui sempre um ponto de referência para toda a igreja. Também o Papa Francisco, no seu documento Evangelii Gaudium, certo? E uma outra coisa importante dizer, Maria, a pessoa alegre. O missionário não pode ser uma pessoa triste. Quem fez a experiência de Deus, experimentou o amor de Deus, a sua misericórdia, não tem como ser triste. Só se no meio do caminho nós nos perdemos, nós passamos a viver uma espiritualidade farisaica, não autêntica, assim, viver o cristianismo com hipocrisia, quer dizer, na igreja nós rezamos de um jeito, professamos a nossa fé, mas a nossa vida não acompanha o que nós cremos.
Então é preciso crer e viver o Evangelho. Então quem crê e vive o Evangelho com Maria, então é uma pessoa alegre, é um missionário alegre. Então não pode existir missionários tristes. Como é que nós vamos anunciar a boa notícia se nós apresentamos-nos como pessoas derrotadas, tristes, infelizes? Então o Evangelho nos liberta, nos humaniza, nos diviniza, nos faz de fato filhos e filhas de Deus. Então que Maria, a estrela da evangelização, não somente como modelo para nós, mas como também como nossa mãe, como nossa intercessora, que cuida de nós, que acompanha a igreja na sua história até a segunda vinda gloriosa de Cristo, possa também nos ajudar a anunciar a boa notícia de Jesus. Nós vemos no mundo hoje desafios enormes, parece que a gente nunca dá conta daquilo que nós fazemos, né? A gente está sempre querendo melhorar e cada hora aparecem mais desafios e desafios. Então não esqueçamos que a missão ela é de Deus. Cabe a nós crermos, confiarmos como fez Maria, sempre em Deus. E semear. Deixar que o próprio Espírito Santo faça o nosso trabalho produzir frutos de amor, de bondade, de santidade, frutos segundo a vontade de Deus. Então agora nós vamos nos dirigir a Maria, a estrela da evangelização. Queremos pedir a ela então que nos acompanhe em nossa vida, em nosso trabalho missionário, em nossa paróquia Bom Jesus, também em nossas famílias, em nossos setores, em nossas comunidades pastorais e movimentos. Virgem e Mãe Maria, vós que, movida pelo Espírito, acolhestes o Verbo da vida na profundidade da vossa fé humilde, totalmente entregue ao Eterno, ajudai-nos a dizer o nosso sim perante a urgência mais imperiosa do que nunca de fazer ressoar a boa nova de Jesus. Vós, cheia da presença de Cristo, levastes a alegria a João Batista, fazendo-o exultar no seio de sua mãe. Vós, estremecendo de alegria, cantastes as maravilhas do Senhor. Vós que permanecestes firme diante da cruz com uma fé inabalável e recebestes a jubilosa consolação da ressurreição. Reunistes os discípulos à espera do Espírito, para que nascesse a Igreja evangelizadora. Alcançai-nos agora o novo ardor de ressuscitados para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. Dai-nos a santa ousadia de buscar novos caminhos para que chegue a todos o dom da beleza que não se apaga. Vós, Virgem da escuta e da contemplação, Mãe do amor, Esposa das núpcias eternas, intercedei pela Igreja, da qual sois o ícone puríssimo, para que ela nunca se feche nem se detenha na sua paixão por instaurar o reino. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refugir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até os confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. Mãe do Evangelho vivente, manancial de alegria para os pequeninos, rogai por nós. Amém. Primeiramente, quero agradecer a vocês por nos acompanhar neste período de formação missionária. Então agora quero dar a bênção para você e para a sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, estrela da nova evangelização, dê sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.